Bom dia, bom início aí de semana para você. Hoje, continuando aí a nossa meditação sobre o livro de Eclesiastes, hoje capítulo 10, a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento. Lembrando que esses devocionais que eu tenho compartilhado aqui, mais ou menos a maneira como eu faço às vezes de manhã ou algum horário do meu dia, sentar, pegar a Bíblia e meditar, simplesmente. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Para que lado o seu coração tem se inclinado? E quando a gente fala de coração, a gente não fala só daquilo que a gente está demonstrando para as pessoas, a gente fala daquilo que é realidade na nossa vida, aquilo que a gente sente que talvez ninguém está percebendo em situações. Então você tem se inclinado para aquilo que é bom ou você tem se inclinado para aquilo que é mal. Presta atenção, hein? Se o seu coração é cheio de sabedoria ou de tolices. Lembrando que nós enchemos o nosso coração daquilo que nós escutamos, ouvimos, acreditamos, falamos ou doamos o nosso tempo. Versículo 3. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. O tolo demonstra suas tolices em suas ações, na maneira como se comporta diante de uma adversidade, na maneira como se comporta diante de surpresas, o tolo mostra quem ele é. Versículo 4. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. A tranquilidade evita grandes erros. Senhor, ajuda-me a andar e viver com tranquilidade, tranquilidade de vida, tranquilidade de decisão, tranquilidade de pensamento. Há um outro mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com ela se ferirá. Quem racha a lenha, se arrisca. Então, aquilo que você faz, aquilo que você planta, você colhe. A maneira como você age, se é com força, se é com violência, você receberá de troca isso. Se você age com sensatez, com gentileza, com amor, com sabedoria, você com certeza terá resultados diferentes, né? E aí a gente fala para os nossos relacionamentos, principalmente para aqueles mais pertos, né? Com um cônjuge ou com algum familiar, que muitas vezes as pessoas estão cavando poço, as pessoas estão derrubando muros, as pessoas estão arrancando pedras para atacar, estão se preparando aí para agir com agressividade, sendo que deveríamos agir de uma forma diferente. Versículo 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Agir com sabedoria em todas as situações. É fácil quando as coisas estão tranquilas, muitas vezes a gente colocar os pensamentos, a cabeça no lugar e ter sabedoria para dar uma resposta ou uma atitude. Mas e no momento de adversidade? Será que a gente consegue alinhar os nossos pensamentos para agir com sabedoria? Versículo 12. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Muitas vezes a gente fala, por que eu fui dizer isso? Por que eu fui falar isso com tal pessoa? Ou por que eu dei essa resposta? E uma vez que a gente fala algo, as palavras elas não têm como voltar para dentro da nossa boca. Nós precisamos assumir as consequências, muitas vezes nos desculpar, muitas vezes fazer algo para poder nos consertar é necessário. Isso é ser
Sensato é reconhecer o seu erro. Mas aqui, quando ele fala as palavras dos sábios, lhes trazem o que? Benefício. Deus dá-me sabedoria no falar. Deus dá-me sabedoria no colocar a minha posição numa rede social, num grupo de WhatsApp, no grupo de amigos, no grupo da família. Dai-me sabedoria para que eu possa o quê? Receber benefício. Através do meu posicionamento, conseguir influenciar pessoas, conseguir ter portas abertas, conseguir ajudar ao próximo. Gente, é muito sério isso. Às vezes as pessoas comentam ou colocam algum post ou algum comentário em grupo porque estão com raiva ou, enfim, por inúmeros motivos, às vezes explicados ou não. Preste atenção no que você diz para que você não seja alguém que esteja destruindo o relacionamento, principalmente o seu. Versículo 13. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Você já entrou numa discussão, numa briga, sem nem saber o porquê e depois não conseguir nem se lembrar o motivo e ficar cada vez mais afundado naquela lama toda? Pensa nisso. Tenha sabedoria para escolher não entrar. Tem gente que fala assim, eu dou tudo para não entrar numa briga, mas quando eu entro eu vou até o fim. Já viu alguém falando isso? Não vale a pena não, porque isso aqui, loucura perversa. Você começa a machucar as pessoas que você ama, você se machuca e você às vezes fica contaminado pelo que disse. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer ao trem o que lhe acontecerá depois? Você pode até prever, imaginar, mas a verdade é que nós não temos controle sobre o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Pobre da terra, que pensa em festejar e fazer banquetes o dia todo, que já acorda sem pensar em trabalhar, em construir algo. A gente tem falado de desfrute. Sim, podemos e devemos desfrutar, mas existe o desfrute, ele é resultado do seu esforço. O desfrute é resultado de um trabalho. Então esteja pronto para acordar cedo, para trabalhar, para poder produzir algo, para depois você ter um momento sim de desfrute, mas não acorde desfrutando o dia todo, porque você precisa merecer, você precisa se esforçar para ter resultado. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Preguiça, gente. Procrastinação, não fazer aquilo que precisa ser feito, deixar sempre para depois e o depois nunca chega. Porque na verdade quando a gente quer mudança, a gente precisa começar agora. Não adianta eu falar, olha, às vezes eu falo, eu preciso fazer exercício. Não adianta eu pensar que eu vou fazer 1h30 de exercício e vou ser intenso naquilo, porque não é a realidade. É melhor que eu comece com 10 minutos por dia, mas que seja constante, do que eu faça 1h30 hoje e não faça mais nenhum momento do mês. Entende? Então, que a gente possa ter decisão correta. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas tudo isso se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo no seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras e serem alados poderão divulgar o que você disser. Cuidado com o que você diz. Às vezes a gente pensa, eu estou fazendo um comentário para um amigo ou para alguém que não vai dizer para o outro. Guarde as suas palavras para que você não precise ficar se explicando, para que você não precise se enrolar ainda mais mentindo ou criando justificativas para algo que você foi insensato em dizer. Fale menos, viva melhor, se preocupe com a tua vida, com a tua família, com as tuas responsabilidades. Se você pode ajudar alguém, ajude, mas não o defame. Não fique espalhando verdades ou mentiras sobre os outros. Não fique querendo conduzir a vida do seu próximo.
Não fique querendo consertar a família do outro ou o comportamento de alguém. Que você possa ter sensatez de influenciar no silêncio, de influenciar no amor, na palavra, trazendo para perto. Muito cuidado quando você fala de alguém sem conhecer a realidade daquela pessoa, porque às vezes você pode estar falando por inveja ou por vontade de estar naquela posição. Muitas vezes eu passei por situações de injustiça, de pessoas que falaram de mim algo que não era verdade, que pessoas que, para tentar crescer em alguma área, escolheram atacar outras pessoas. Eu vi isso acontecer muitas vezes em muitos lugares, com muitas pessoas. E eu vi pessoas tentando se defender o seu nome, se justificar. Mas eu vi pessoas que escolheram se calar. E eu aprendi com elas que eu não preciso ficar justificando mentiras. Porque quem realmente me conhece sabe quem eu sou. E quem realmente é justo e sábio, quando escutar algo, vai procurar conhecer cada lado e quem é um e quem é o outro. Então eu tenho um conselho para te dar que eu aplico na minha vida. Eu conheço muitas pessoas e muitas vezes eu estou em ambientes diferentes. E existem alguns ambientes que às vezes eu estou em que existe muita competição e muitos jogos de interesse mesmo. E sabe, as pessoas às vezes chegam perto de você, por você ser novo ali, e querem falar mal de outras pessoas para que você não se aproxime ou até mesmo para que você não ajude. Pode ser verdade ou não ser, mas a nossa posição não tem que ser de pôr mais fogo aonde tem brasa, mas tem que ser de apagar, tem que ser de dizer: você tem certeza do que você está dizendo? Por que você não procura a pessoa, conversa com ela, se conserta? E não criar mesmo nenhum preconceito, pré-julgamento sobre alguém que você não se relaciona. Esteja pronto a buscar ter relacionamento com as pessoas, porque pode ser que aquilo que estão te dizendo é uma verdade, mas pode ser que seja passado na vida daquela pessoa, porque todos nós mudamos. Eu não sei você, mas eu passei por diversas mudanças na minha vida. Me arrependi de algumas coisas. Então todo mundo tem direito de mudar. Então não fique julgando que as pessoas continuam sendo as mesmas. Não fique julgando alguém porque ela tem uma posição mais elevada que a sua, ou porque ela tem uma vida de mais desfrute financeiro do que a sua. Você não sabe qual é o preço que essa pessoa pagou, ou que os familiares, os antepassados pagaram para que a pessoa tivesse hoje essa condição financeira. Viva a sua vida com plenitude, seja feliz, ame, abençoe, se alegre com os que se alegram. Às vezes nós temos facilidade de chorar com os que choram, mas dificuldade de nos alegrar com os que se alegram. Festeje a conquista do seu próximo. Que o teu coração seja puro, verdadeiro, sensato, cheio de sabedoria. Que o Senhor nos abençoe, que possamos nos posicionar dentro de nós para que reflita no nosso exterior. Boa semana, se possível, compartilhe aí esse devocional, pelo menos com 10 amigos. Deus abençoe, eu vou estar salvando aqui. Tchau, tchau.